Se você é profissional liberal, você acaba sendo a sua própria marca, então presta atenção nesse vídeo. O mais engraçado é que geralmente esses profissionais escutam muito o que não fazer. E é muito difícil a gente ver alguém que explique como que você pode fazer. Olá, eu sou a Tati Garcia, empreendedora e publicitária, e tenho uma agência de marketing 360 para pequenos negócios. O meu objetivo aqui é compartilhar com você algumas estratégias de marketing para que você possa fazer sozinha para o seu negócio funcionar. Eu queria começar esse vídeo falando que eu acredito que para esses profissionais liberais, seja da área de estética, medicina, direito, odontologia, eu acredito que a matéria de marketing deveria ser inserida nessas universidades. Porque eu escuto muitos clientes e inclusive amigos, parentes que atuam nessas áreas dizerem que quando eles saem da faculdade, eles estão muito crus, eles não conseguem se vender, né? Eles não conseguem, os que vão montar consultório, por exemplo, eles não sabem nem por onde começar, eles não sabem onde encontrar pacientes, onde encontrar clientes. Então eu acredito que essa matéria deveria ser inserida de alguma forma dentro dessas universidades para poder ajudar esse público. Eu sei que para algumas áreas, principalmente para a área da saúde, é um pouco difícil trabalhar a parte de marketing, porque tem algumas regrinhas dos conselhos federais. Mas o mais engraçado é que geralmente esses profissionais escutam muito o que não fazer. E é muito difícil a gente ver alguém que explique como que você pode fazer. Porque no final das contas, eu vou mostrar aqui nesse vídeo, tem como você fazer marketing como se fosse para qualquer outro negócio, obviamente que tomando certos cuidados, né, na linguagem, no que você vai mostrar, o que você vai deixar de mostrar. Mas mesmo assim é possível sim. Mas esses profissionais geralmente ficam tão travados e com tanto receio de que o conselho, se você colocar, dependendo da mídia que você colocar nas suas redes sociais, o conselho vai tirar você. Se você não pode ter site, você não pode ter logo, e não é bem assim. Então eu vou explicar um pouquinho como que funciona. Um dos motivos pelo qual eu também estou fazendo esse vídeo é justamente para mostrar para esses profissionais que é possível sim fazer um marketing de qualidade e você mesmo, né? Eu sei que nesse começo, principalmente quando a gente sai da faculdade, não tem muito como, sei lá, fechar com uma agência ou contratar um tipo de profissional. Então, esse vídeo é justamente para mostrar que é possível que você faça sozinho, seguindo o passo a passo que eu vou falar aqui para vocês. Eu sei que algumas pessoas que vão estar vendo esse vídeo são da área da saúde, então essa informação que eu vou passar agora, elas já sabem de cor. Mas eu também sei que muitas outras pessoas que vão estar assistindo esse vídeo não são dessa área. Então eu queria só mostrar, vou até usar minha colinha aqui, só mostrar algum dos artigos das leis desses conselhos, só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. Ah, mas eu preciso pegar meu celular. Vamos por partes. Está aqui. Aqui a gente tem cola também, gente. Não tem como lembrar de tudo. Então, ó, no artigo número 5, por exemplo, nos anúncios de clínicas, hospitais, casas de saúde, entidades de prestação de assistência médica e outras instituições de saúde deverão constar sempre o nome do diretor técnico médico e a sua correspondente inscrição do Conselho Regional, em cuja jurisdição se localize o estabelecimento de saúde. E o artigo 8 diz mais ou menos assim: o médico pode, utilizando qualquer meio de divulgação leiga, prestar informações, dar entrevistas e publicar artigos versando sobre assuntos médicos de fins estreitamente educativos. Eu sei que a gente está falando aqui do Conselho Regional de Medicina, mas também tem outros conselhos, né, de odontologia, de psicologia, mas é mais ou menos isso que eles pautam. Então, assim, só da gente ver isso, o que a gente já consegue tirar? Que o seu nome precisa aparecer, né, bonitinho ali, e também o número da sua inscrição nesse conselho. Eu trabalho bastante com psicólogos, né, eu atendo bastante psicólogas e, por exemplo, o que eu já sei de cor e salteado é com relação ao logo. O logo dos profissionais da área da psicologia, eles precisam conter o nome completo e o CRP, por exemplo, tá? Já na parte da medicina, não necessariamente precisa ter o nome completo, porque às vezes o próprio médico assina não com todo, né? Às vezes tem 2 sobrenomes, assina o nome e um sobrenome só. Então, nesse caso, ok. Mas no caso da psicologia, não. Precisa ter o nome completo. Então, muitos psicólogos às vezes falam: eu tenho um nome gigante.
sim, precisa aparecer, e precisa aparecer ali o número da inscrição também. E ali a gente viu que no segundo artigo, né, eles falam que o conteúdo precisa ser educacional. Então, assim, quando vocês forem postar alguma coisa nas redes sociais ou criar um blog, por exemplo, se vocês vão com esse intuito de ensinar alguma coisa, de mostrar, né, alguma coisa, quais são os sintomas, quais são as causas, como se prevenir, isso daí já entra como educacional e você pode falar. O que não pode de jeito nenhum é aparecer algum tipo de valor, né, do preço de consulta ou um call to action que a gente chama, uma chamada para ação dizendo fale comigo para agendar uma consulta. E tem a questão de outros profissionais que não precisam de absolutamente nada disso, que podem seguir com o seu logo, que podem seguir com as suas informações nas redes sociais. Mas eu tô frisando um pouco nesses profissionais da área da saúde, porque eu sei que são os profissionais que mais encontram dificuldades na hora de promover, né, a sua marca, o seu trabalho, tá? Mas se você não é profissional da área da saúde, pode ficar tranquilo que essas regras não se aplicam a você. Então, assim, fazendo um resumo, você pode ter um logo, você pode ter uma identidade visual e você pode compartilhar o seu conhecimento se ele é algo educacional. Então, para esses profissionais da área da saúde, você pode fazer marketing, você pode utilizar das estratégias de marketing para poder se promover, sim, tomando cuidado com essas regrinhas. Se você não é profissional da área da saúde, você segue o barco tranquilamente, que não vai ter ninguém ali te observando o que você faz ou deixa de fazer, tá? Então, vamos lá. Beleza, bacana, mas e aí? Por onde eu começo? A primeira coisa é traçar os objetivos. Para tudo na vida, a gente tem que traçar objetivo. Já falei aqui em outros vídeos, inclusive. Você vai viajar, você precisa traçar ali, né, para onde que você vai, você precisa fazer um planejamento, você precisa montar um planinho. É a mesma coisa com relação ao que você vai fazer a sua empresa. Então, por exemplo, eu quero abrir um espaço meu, ou então eu vou dividir com outra pessoa, eu vou alugar uma sala, por exemplo, ou eu vou atender online. Então, coloca todo esse objetivo, onde que você está agora, onde que você quer chegar, quantos clientes você quer ter, quantos pacientes você quer ter. Primeiro traçando essa meta, traçando esse objetivo e depois traçando as metas, né, para você chegar. Então, tem a meta a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Você já tem ali uma noção, um overview geral para onde você quer que a sua marca, que no caso é você mesmo, pode chegar. Próximo passo, que é super importante também, é pensar na marca e na abordagem, tá? Eu sempre ouço de clientes e quando eu tô conversando com algumas pessoas que são profissionais liberais, duas perguntas que sempre aparecem para mim. A primeira delas é: eu preciso utilizar o meu nome como marca, né? Quando eu quero criar a minha marca, a minha marca precisa ser o meu nome próprio, né? Eu preciso utilizar o meu nome, por exemplo. Então eu vou explicar um pouquinho como é que funciona com um exemplo para vocês. Eu tive uma cliente. Essa cliente era terapeuta holística e o objetivo dela, por isso que é tão importante ali traçar esse objetivo, o objetivo dela era ter um espaço compartilhado, um espaço colaborativo. Ela queria criar um espaço onde não só ela atenderia, mas profissionais como nutricionistas, professores e professoras de yoga, meditação, né? Então, nesse espaço iam abranger outros tipos de profissionais ligados, né, essa questão holística, que poderiam alugar o espaço ou então entrariam como parceiros dela. E aí ela tinha essa dúvida: eu coloco o meu nome, não coloco o meu nome? Então, nesse caso específico, nós avaliamos juntos, né? Eu sempre faço isso com os meus clientes. A gente faz uma avaliação juntas, inclusive para entender, porque eu preciso entender o objetivo da pessoa. Então, nesse caso, tinha alguns pontos importantes ali pra gente avaliar. Primeiro, se a gente estava falando de um espaço que outras pessoas iriam apresentar os seus trabalhos, e independente dela conhecer essas pessoas ou não, cada um é responsável por aquilo que entrega. A partir do momento que ela colocasse o nome dela nesse espaço, ela já seria responsável por todo mundo que estivesse ali, né? Então, assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado ali, né? Poxa, vão entrar pessoas que você não conhece, que você não tá há muito tempo trabalhando? Vão, Tati, vão entrar pessoas que eu não conheço, que eu vou acabar conhecendo ali no dia a dia. Então, cuidado quando for vincular o seu nome a essas pessoas. Porque pode acontecer de numa aula, por exemplo, ou num atendimento, o cliente não gostar. E quando ele for reclamar,
nas redes sociais, até em sites como o Reclame Aqui, por exemplo, ele não vai colocar o nome da pessoa. Muitas vezes ele vai colocar o nome do espaço. E aí, se o espaço leva o seu nome, a responsabilidade é sua, né? Até provar que focinho de porco não é tomada, vai demorar um pouquinho ali, você vai ter uma dorzinha de cabeça. Então, nesse caso, né, dessa cliente específico, a gente procurou um nome que não fosse o nome dela para trazer esse espaço. Porém, ela também resolveu ter um perfil de Instagram próprio com o nome dela para falar sobre os atendimentos dela, passar todo o conhecimento dela, e ele ficava embaixo desse guarda-chuva, desse enorme guarda-chuva que era o espaço que ela criou, tá? Então isso é muito importante. Primeiro, eu sempre falo, depende, né? Qual que é o seu objetivo? Você vai atender sozinho, você vai ter um espaço sozinho, você vai alugar um lugar sozinha, né? Ou você vai atender em outro lugar, você vai trabalhar com outras pessoas. Primeiro analisa esse objetivo e o que você pretende. Aí você decide se vai ser, né, você vai utilizar o seu nome como marca ou não. Eu acho importante quando é possível utilizar, porque pessoas se conectam com pessoas. Vocês vão ouvir eu repetir isso em vários vídeos e várias vezes, porque é bastante importante que vocês absorvam essa informação. Pessoas se conectam com pessoas. Então, a partir do momento em que você utiliza a sua imagem com o seu nome, a conexão vai ser com certeza absoluta muito mais rápida de ser feita se você tem, por exemplo, um espaço ou um outro nome qualquer que você queira utilizar, certo? E a segunda pergunta que mais fazem é: eu tenho que aparecer no meu negócio? A minha imagem tem que aparecer porque você é a sua marca, né? No caso, eu preciso aparecer? Acabei de responder sem querer aqui. Precisa, é muito importante. Se você não aparece, se você não linka, né, a pessoa escuta o nome ali, fulana de tal, por exemplo, né? Fulana de tal que é terapeuta, a fulana de tal que é massagista. Legal, bacana. A fulana, né, é só um nome. E quem é a pessoa? Quem é a Andréia? Quem é a Natália? Que cor que é o olho da Natália? Que roupa a Natália usa? Isso é muito importante, isso gera a conexão. É muito engraçado, mas acontece mesmo. Existem pessoas que geralmente se conectam com o estilo, né? Com o corte de cabelo, com a cor do cabelo, com o estilo da roupa. A humanização é importante. A gente quer conversar com pessoas, né? Então, com certeza absoluta, de alguma forma você precisa aparecer. No seu tempo, do seu jeito, né? Mas de alguma forma você precisa aparecer. E quando a gente fala da abordagem, né? Aqui tem pensar na marca e na abordagem. A abordagem é exatamente essa. No caso que eu falei pra vocês aqui do exemplo da terapeuta holística, quando ela falava no guarda-chuva ali do espaço dela, ela falava nós, né? Nós do espaço tal. Agora, quando ela falava como ela mesma, ela falava eu, né? Então é pra você saber, você fala em primeira pessoa, você fala em terceira pessoa, né? Você traz essa linguagem mais acolhedora. Então, pensar no tipo de abordagem, no tipo de linguagem que você vai utilizar na hora de se apresentar, certo? Agora o terceiro passo e o passo que eu acredito que seja o mais importante de todos. Se eu falei que o outro passo era importante, esse daqui é muito mais importante, que é agora a criação do conteúdo relevante. Agora, eu posso até pedir pra minha editora botar umas palminhas aqui, porque é um negócio extremamente, a parte mais importante de todas, né? Com quem que você vai conversar, o que que essa pessoa quer ouvir, que tipo de conteúdo você vai trazer para esse público. Relevância, né? Conteúdo relevante e constante é a melhor forma de fazer com que a sua marca, com que você seja reconhecido. Tá? E como que você vai fazer isso? Você vai planejar esse conteúdo. Primeiro perguntar, obviamente que você não vai começar do nada já com uma pergunta, mas primeiro você traz algum conteúdo que você acredita ser importante, dá uma olhadinha aí, né, o que tá aparecendo na mídia, o que tá todo mundo comentando, começa a trazer esse tipo de conteúdo e começa a perguntar para os seus pacientes, para os seus clientes, para quem te segue, para os seus seguidores, começa a perguntar:
Vocês estão gostando desse conteúdo? O que vocês gostariam de ver, né? O que vocês querem que eu traga pra vocês? Pergunta, coloca, né, esse call to action. Pergunta, tá? O que vocês querem? O que vocês acham? Pergunta. Como eu vou fazer aqui agora pra vocês? Vocês estão gostando desse conteúdo? Tá legal esse conteúdo? O que vocês querem que eu traga aqui no meu canal pra vocês? Comente aqui nesse vídeo, vai lá no meu Instagram, manda um direct pra mim, comenta nas fotos, eu quero saber. É exatamente isso que vocês vão fazer. Vocês tragam um conteúdo, vocês levam, né, no caso, um conteúdo ali nas suas redes sociais e aí vocês perguntam, vocês questionam. Gente, tá gostando? Tá legal? Comenta aqui que eu preciso saber. Essa interação é extremamente importante, tá? Não esqueçam de fazer essa interação. E aí vocês utilizam o quê? Os stories. Nos stories vocês podem fazer enquetes, vocês podem abrir caixas de pergunta, isso é muito bacana. No feed, lembrando aquela parte ali da humanização que eu falei lá atrás, postar uma foto sua. Alguns clientes meus sempre perguntam: Ai, mas e aí? Eu misturo o profissional com o pessoal? Outra coisa que também depende muito, a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Porque a nossa vida, ela acaba nos representando. Então, por exemplo, política, futebol, religião, né? Precisa tomar muito cuidado com o que vocês vão dizer lá, porque as pessoas que não forem da mesma religião que você, que não tiverem o mesmo tipo de filosofia, né, votaram na mesma pessoa, por exemplo, com certeza absoluta vocês vão acabar afastando sem querer afastar, né, e dependendo do caso, uma coisa não precisa misturar com a outra, né? A gente sabendo separar direitinho não tem problema nenhum. Tem que tomar cuidado, por exemplo, eu tenho filhos e vai aparecer uma foto com a criança, com o uniforme, né? Infelizmente a gente tem um monte de gente maluca aí nesse mundo, já sabe onde a criança estuda, porque tem essa questão também, né? Agora fazendo um parênteses aqui. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo direto acontece. As pessoas acham que por você ter empresa, né, ou por você ser a sua própria marca, vocês ricam. Você tem dinheiro, chove dinheiro. Adoraria que fosse assim. Mas não é bem assim, né? Então você imagina, você se expondo ali, né? Expondo todo o seu know-how, tudo que você sabe. Vão vir alguns comentários super positivos. Você vai poder colocar depoimento também, que eu já vou falar daqui a pouco sobre isso, né? Então você coloca lá, tá falando, o pessoal tá achando que você tá bombando, ganhando milhões. Você bota ali uma foto sua com o seu filho, sua filha com o uniforme da escola, já sei onde eu encontro a criança. Existem pessoas malucas, então tomem cuidado com isso. Mas, por exemplo, você pode utilizar, dependendo, né, do seu meio, você pode colocar ali uma foto, né, com o seu filho tomando um sorvete e falar ali, olha, é importante você ter um momento de descanso, é importante você curtir com a sua família. Isso mostra um pouco também do seu estilo de vida e as pessoas se conectam. Live também é super bacana agora que a gente tá, né, todo mundo em casa, tem muita live bacana por aí acontecendo, então é muito legal poder fazer live. E é muito legal essa questão, né, dos stories, dos feeds, das lives. Eu tenho uma história pra contar aqui pra vocês, que eu sei que geralmente as pessoas ficam um pouco com vergonha, tem um certo receio, principalmente o pessoal da área da saúde que fica com receio do que falar, quando falar. Eu tenho duas histórias aqui pra falar pra vocês. Uma delas, as duas são minhas clientes, né? Uma delas eu já tô há 4 anos, as duas são também da área da saúde. Tem consultório, né? E uma delas é super engajada, super despojada. Nós estamos há 4 anos, né, com esse trabalho de redes sociais. E aí, ela fazendo vários stories, fazendo live, ela tem um conteúdo relevante e constante também. A gente faz um trabalho muito bacana juntas. E aí, ela tem uma amiga e me indicou essa amiga também, que é de outra cidade, para que eu pudesse ajudá-la com essa parte de marketing. Só que as duas são completamente diferentes, o perfil completamente diferente uma da outra, né? Essa primeira cliente minha, que já tá há 4 anos comigo, foram 4 anos de trabalho, né? Conteúdo relevante, constância, aparecendo em lives, aparecendo muito nos stories, fazendo muitas postagens diárias, até ela conseguir chegar, né, onde ela
queria, na verdade. Mesmo assim, ela ainda não chegou porque ela ainda quer expandir bastante por aí. Mas esse primeiro objetivo foram 4 anos de trabalho. Então, assim, não é algo que vai ser do dia pra noite, não, tá? É bastante trabalho. Todo esse trabalho foi feito de forma orgânica, então não houve mídia no caso dela, mas tá aí. Foram 4 anos, a agenda dela hoje é cheia, tem lista de espera, né? Mas ela tem esse conteúdo constante, ela aparece em várias lives com outras pessoas, faz um monte de parceria, então é um trabalho ali de muito foco, muita dedicação e tempo, tá? É muito importante falar aqui. E aí ela me indicou essa amiga, começamos a trabalhar juntas e essa amiga tem um perfil diferente, ela ficava sem saber como que ela aparecia, né? De que forma ela aparecia, onde ela aparecia, ela tinha muito esse receio também, né? Por ser da área da saúde, do que ela podia falar, a forma como ela podia falar, e a gente foi fazendo esse trabalho, a gente foi construindo essa relação, esse nosso relacionamento, e hoje ela tá aí, colhendo já os frutos, já tá fazendo live sozinha, né? Ela percebeu ali que ela precisava começar de alguma forma. Então a gente foi fazendo esse trabalho com calma, né? De acordo com que ela se sentia à vontade e confortável, ela entendia a necessidade dela aparecer como marca, né, dela se mostrar ali de alguma forma, e aí nesses passinhos ela tá começando a colher os frutos dela agora, eu fico muito feliz com isso. Então é só pra mostrar pra vocês, primeiro que demanda, né, um certo tempo e demanda um trabalho aí forte, e que também é possível, se você tem vergonha, se você tem medo, tem receio, é possível que você se desarme e comece aos pouquinhos indo aparecer. Ou indo aparecer não, né? Ir aparecendo. Aos pouquinhos você vai aparecendo, coloca uma foto no feed primeiro, fala um pouquinho de você, depois faz um stories mostrando alguma coisa só com a sua voz, depois aparece você falando no seu próprio stories e por aí vai. Então é super possível, aos pouquinhos é muito possível você conseguir se mostrar aí nas redes sociais de uma forma profissional, né, e bacana pra ter essa conexão com o seu público. Outra coisa que eu falei lá na frente e que eu disse pra vocês lá atrás, quer dizer que eu ia voltar, é a questão dos depoimentos, né? Na área da saúde, por exemplo, você não pode colocar um depoimento do seu paciente falando o que ele achou de você. Pelo conselho, você não pode fazer isso, tem que tomar um certo cuidado. Então, por exemplo, alguns profissionais, eles acabam tendo produtos, né? Eles acabam criando e-books, eles acabam criando cursos, e aí mentorias também, e aí sim ele pode trazer, né, um depoimento sobre esse produto e sobre essa mentoria. Então, dá pra pensar ali estrategicamente numa forma de você ter um depoimento, você ter alguém falando sobre o seu trabalho, sem que seja um paciente mostrando ali que ele foi curado ou algo do tipo, tá? E aí você não tem problemas ali com a questão do conselho. Então dá pra fazer isso também, é legal dar uma pesquisadinha direitinho pra não fazer nada errado. E aí o quinto e o último passo é pedir ajuda na divulgação. Mas e aí, Tati? Eu vou chegar lá e falar, oi, tudo bem? Me divulga aqui, me ajuda aqui. Uai, qual que é o problema? Você vai conversar primeiro com a sua família, você vai conversar primeiro com os seus amigos, né? Pô, compartilha ali o meu vídeo, né? Agora eu vou falar aqui pra vocês, compartilha aqui o meu vídeo, compartilha com seus amigos, né? Vai lá, curte o meu Instagram, curte ali as minhas redes sociais, curte o meu vídeo. Dessa forma, você vai fazendo com que as pessoas divulguem você. Então você pode começar com a sua família, isso é super importante. E aí entra também a questão das parcerias, né? Então, por exemplo, eu sou personal trainer. Eu posso fazer uma parceria com uma nutricionista, por exemplo. A gente faz uma live juntas, né? Cada uma divulga nas suas redes sociais, cada uma divulga para os seus clientes, por exemplo, né? Uma parceria super bacana. Eu posso fazer uma parceria com alguma marca, obviamente, muito importante aqui também, tá? Façam parcerias com pessoas, com marcas, com empresas que vocês realmente acreditam e conheçam. Vocês conhecem o profissional de alguma forma, né? Vocês já consumiram o produto, então essa questão da parceria tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas é muito importante. Se você
nesse caso, nutricionista, por exemplo, eu sou uma nutricionista e eu consumo um produto de tal marca, é algo que eu gosto, eu consigo, né, mostrar para os meus clientes, meus pacientes que eu consumo essa marca, e fazer uma parceria é super bacana. Você, personal trainer, que conhece uma nutricionista, que às vezes pode ser até a sua nutricionista, você faz ali essa parceria, aparece na live uma da outra, compartilha a publicação, o conteúdo uma da outra, isso é muito legal e faz com que a divulgação aumente. Então é como se você estivesse pedindo aí sem pedir, mas todo mundo acaba se ajudando. Então essa parte é muito legal também, tá? Então agora aqui fazendo um resuminho do que nós falamos por aqui. Então a gente teve o traçar os objetivos e metas, o criar a sua marca e a abordagem, o criar o conteúdo e o pedir uma ajudinha extra na hora da divulgação. E eu acabei de perceber que ali atrás eu falei passo número 5, mas na verdade era passo número 4, que a gente acaba ficando maluca aqui também. Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, se esse conteúdo é bacana pra você ou pra algum amigo ou alguma amiga que seja profissional liberal, compartilha esse conteúdo, mostra esse conteúdo, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho também, vai nas minhas redes sociais e deixa aqui nos comentários se você gostou, se você quer outro tema, se ficou faltando alguma coisa, deixa suas dúvidas aqui, tá ok? Obrigada, beijo, tchau!